óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior, para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso, mas o caminho é bem otimista, cara. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aí no canal. E hoje vamos estar vendo aqui, né, o debate da imprensa sobre o título do Flamengo aí, da Taça Guanabara. Esse ano o Flamengo já conseguiu seu primeiro título, né? E vamos ver o que a imprensa tá falando sobre ele. Aparentemente a temporada desse ano vai ser melhor, né? Já que ano passado o Flamengo acumulou vários vícios aí e não conseguiu levantar nenhuma taça, né? Mas enfim, vamos ver aqui o que a imprensa tá falando aqui do Flamengo. E agora a gente analisa essa vitória do Flamengo pra cima do Madureira, dupla 3-0 e aí conquistando a Taça Guanabara, 24ª conquista do Flamengo da Taça Guanabara. Aí é muito entrosamento, né? Viu a ajeitadinha do Bruno Henrique ali pro Arrascaeta, né? Aí é uma coisa... E assim, eu acho que o que anima o torcedor do Flamengo não é o título da Taça Guanabara em si, embora ele tenha o seu valor. Ano passado o Flamengo não conseguiu comemorar nenhum título. É a facilidade e a imposição que o Flamengo teve até aqui sobre os adversários. Ah, o Flamengo sobra na turma? Depende, né? Tem o Fluminense, que é o campeão da Libertadores, jogando mesmo o campeonato, por exemplo. Mas o Flamengo simplesmente não sofre nos seus jogos, né? Hoje, por exemplo, matou em meio tempo. Tá vendo aí o Pedro aproveitando a falha da zaga. Depois você vai ver o gol de falta do Léo Pereira. Ou Carolino, né? Léo Pereira agora é o segundo nome. Mas foi muito tranquila a vitória. Então o Flamengo entra aí com boas possibilidades na reta final do campeonato. E acho que tem passado essa segurança, né? Que ano passado a gente não viu o time transmitir em momento algum, né? Eu acho que esse é um grande ponto, né, Léo e Rê? Porque olhar o Flamengo inserido nesse campeonato carioca... Apelação. Né? Assim, e, poxa, aí você vai falar, nossa, vem de uma grande sequência, conquistando Taça Guanabara e tudo mais. Lógico que se fosse uma sequência assim no Campeonato Brasileiro, era uma outra dimensão, uma outra coisa. Mas em algum momento o elenco... Tudo bem, chegaram reforços também para essa temporada, mas o Flamengo com um elenco tão forte quanto, não teve uma sequência, não teve essa segurança, não apresentou um Flamengo que o torcedor se acostumou dos últimos anos. Acho que dá para pegar por esse lado, né, de olhar esse trabalho mais consolidado já. Assim, a impressão que dá, eu acho que em todo mundo que assiste os jogos do Flamengo nesse Carioca, tirando os clássicos, é que o Flamengo não faz nem força, cara. É um negócio meio assim. Se você olhar, vai 3-0 e falar, Renato, foi um jogo brilhante do Flamengo, não. Tanto que assim, o primeiro tempo, com mais calor, assim, foi bem devagarzinho, assim, né? A cara dos campeonatos estaduais, né? Arrastado, parece que não acaba e tal. Inclusive hoje, mais de 60 mil pessoas. Acho que o recorde no ano já no Maracanã bateu o recorde do Fluminense no meio de semana. Enfim, mas assim, é apelação, cara. Porque aí você olha no banco, aí entra o Cebolinha, começa o Bruno Henrique. Não, o elenco do Flamengo Daqui a pouco o Gerson tá bom, o que você faz com o Gerson? Porque o De La Cruz, como segundo homem, tá muito bem. Tá muito bem. Eu acho que o Tite começou a usar ele mais pelo lado direito, ali meio que emulando o Everton Ribeiro. Ele não foi tão bem no começo, apesar também de ter achado que não foi tão mal, era uma questão até de adaptação. Mas agora, como segundo homem, daqui a pouco o Gerson volta, o Tite vai ter que resolver essa bucha. Assim, eu acho que o grande ponto, a grande mudança de rota desse Flamengo é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite. O que é, e eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o que até pro rubro-negro, que muitos rubro-negros eu via que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim. Para olhar pro lance de ser gaúcho, né? O papo do Tite ser retranqueiro. Quem fala isso em 2024 não vê futebol faz uns... Tinha muito essa história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha com ele na seleção. Tem muita coisinha, né? E até uma questão cultural do clube, né? O Flamengo é um clube onde... mais do que ganhar, é jogar com a bola, é um time que sempre se impôs tecnicamente. E aí isso é de clube, cada clube tem seu DNA, seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante, que quando você não toma gol, você não perde jogos. E o equilíbrio. É isso, e o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente, você pode ver. Verdade. E no jogo de hoje não só não tomou gol, ele também não sofreu. O Rossi assistiu o jogo. Teve umas 2 finalizações que ele só deu uma deitadinha ali, ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem está lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho.
óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior, para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso, mas o caminho é bem otimista, cara. Porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes e tal. Foi o que o Léo disse. E os grandes até concordo com ele. Concordo. Então, assim, tem o Fluminense, atual campeão de Libertadores, Recopa, também com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense, janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado. Enfim, o Vasco, e o Vasco fez bons também. Clássicos. Fazendo bons clássicos também nesse outro momento, enfim, até aí ok. Com grana, money, o funfa. Até aí ok. Mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso. Agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco. E se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo semifinal. Para ser, assim, bem conservador. Né? Nem sempre vai acontecer. O ano passado, por exemplo, com o Olímpia, que foi uma coisa inacreditável, até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar, brasileiro você tem que competir, Libertadores tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para brasileiro. Sim. É um campeonato que é de constância. Porque assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores, Copa do Brasil. Mas Copas, gente, às vezes é um jogo que te derruba. O controle da situação, o futebol você já não tem 100% de controle. Num mata-mata, as coisas podem acontecer. E eu acho que nessa toada que o Flamengo tá, os times que tomam um pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças, sempre isso. Verdade. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso, o Flamengo tá entrando nessa... Tá sendo titizado, né, como diz. Eu tenho uma grande amiga que tá assistindo a gente, que ela falava, eu não gosto desse cara que ele é rubro-negro. Esse cara é retranqueiro, será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou pro Rio. Ela mandou esse dia pra mim, você tinha razão, eu tô titizado, hein? Aí, é bom mesmo, hein? Falei, tô falando pra você, confia no pai, pô. Mas se o time dele hoje está equilibrado, o segredo desse Campeonato Brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância, esse equilíbrio o campeonato inteiro. E é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso Campeonato Brasileiro.